Senhor, somos gratos a Ti por mais uma oportunidade que o Senhor nos oferta, que o Senhor nos concede de podermos estar na Tua casa e aqui, Pai, em unidade com os irmãos, aqui na comunhão do corpo, aqui na reunião dos Teus santos, Senhor, podemos aprender um pouco mais do Senhor. Te pedimos, ó Deus, que a Tua graça seja derramada sobre nós nesta manhã e possamos compreender tudo aquilo que o Teu Espírito Santo tem a ministrar em nossos corações. Traga em paz, debaixo da Tua graça e proteção, todos aqueles irmãos que estão, Senhor, ainda se dirigindo para a Tua casa, para a Tua igreja. Da mesma forma te pedimos, ó Deus, que Tu venhas a conduzir aqueles que viajaram no seu retorno amanhã ou na próxima terça-feira, que eles possam, Senhor, ter dias de descanso, dias de refrigério para o corpo, para a mente, mas que não deixem de estarem ligados a Ti, porque Tu és o nosso alimento, Tu és a nossa rocha que nos sustenta, Tu és, Senhor, o arrimo da nossa sorte. E por isso, Pai, estamos aqui para glorificar o Teu nome através da Tua palavra. Fica conosco, Senhor, é o que nós Te pedimos, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Vamos seguir então, meus irmãos, essa é a lição 10, não é isso? 9. Estamos chegando ao fim do nosso livreto e falando a respeito de uma família, né? Não sei se vocês perceberam ainda, mas desde a primeira lição até agora, a gente tem falado de uma família. A gente tem falamos no início, falamos de Abraão, passamos por Isaac e agora estamos na família de quem? De Jacó. Não sei se vocês notaram isso, mas esse livreto cuida de uma família, cuida da descendência dessa família, cuida, portanto, ali dos meados do livro de Gênesis, né? Ali do meio do livro de Gênesis para sempre, falando especificamente de um povo separado pelo Senhor, que no futuro seria esse povo aqui reunido hoje na igreja, porque nós somos descendência dessa família, nós somos herdeiros da fé de Abraão, somos herdeiros da fé de Isaac, somos herdeiros da fé, da luta de Jacó, e somos também herdeiros da resiliência de José, né? José foi um homem resiliente, né? Foi um homem que suportou as agruras desta vida, sempre confiando que o Senhor um dia o livraria de todo o mal. Então quero já te convidar para a gente fazer uma leitura no texto base da lição de hoje, que é Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35. Todas as manhãs, quando eu cedo ainda gravo 1 ou 2 café com Bíblia já para os dias seguintes, o meu cachorro ele acorda junto, né? E deita ao meu lado ali do escritório enquanto eu faço as gravações, né? Estou falando isso porque eu já vi aqui no celular, recebi várias mensagens das pessoas rindo do ronco do Benja no final da minha oração no Café com Bíblia de hoje. Então, quando você ouvir o Café com Bíblia de hoje, lá no finalzinho tem um... Não sou eu, ok? Por isso que quando eu terminei, eu estava orando, ouvi ele roncar, eu falei, miserável, vão pensar que sou eu. Então, para que não pensem que é uma flatulência do pastor, você entendeu, né? Eu tive que no final da oração explicar, para quem já assistiu viu que eu expliquei, gente, houve aqui no meio da oração um ronco, foi o Benja, meu cachorro que está aqui do meu lado, que sempre ouve dormindo as gravações do Café com Bíblia. Então foi ele, não fui eu, tá bom? Que fique bem claro. Então você vai, se você não ouviu, você vai ouvir. E não é muito nítido não, mas você nota que algum barulho foi esse, né?
foi ele. Amém? Gênesis 35, versículo 1 ao 15 diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alom-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe ainda, disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó chamou Betel. Vocês lembram do primeiro momento em que Jacó esteve em Betel? O próprio texto aqui nos revela, né? Quando ele fugia da presença de Esaú, lá aproximadamente 14, 15 anos atrás desse texto aqui, ele fugindo da presença de seu irmão, porque ele havia furtado a bênção da primogenitura de Esaú. Ele então lá em Betel, ele vai dormir, recosta sua cabeça numa pedra, utilizando ela como travesseiro. E qual o sonho que ele tem? Ele tem um sonho de uma escada que ligava a terra ao céu, e por essa escada desciam e subiam anjos. E aí ele acordou, e Deus então falou com ele: estou reestabelecendo agora com você o que eu já havia feito a Abraão, teu pai. Na verdade era o avô, mas se chamava de pai também. Estou aqui renovando a aliança que eu fiz com Abraão, estou renovando contigo esta noite, Jacó. Então eu te abençoarei, te farei fecundo, onde quer que você for, você será abençoado, e você será fonte de bênção para outras famílias. Mais de 14 anos depois que ele passa todas aquelas aventuras com Labão, o que acontece? Jacó então chega novamente àquele mesmo lugar, chamado Betel, e ali o que Deus faz com ele? Deus lembra ele do que havia feito lá, nesse mesmo lugar, há 14 anos atrás. E Deus aqui então renova o compromisso com Jacó, dizendo a Jacó: o que eu te prometi lá eu cumpri em todos esses anos que você esteve nas terras de Labão, e agora que você está voltando para a terra do seu pai, para a terra de Isaque, eu vou renovar o meu compromisso com você. Então vou afirmar que eu continuarei a te abençoar. E aqui então há uma renovação de aliança com Jacó e todos os seus herdeiros. Coisa linda, né, meus irmãos? O que isso tem a nos dizer já assim no primeiro momento nessa lição? É que Deus busca sempre estar renovando suas promessas sobre as nossas vidas. Vou citar um exemplo para vocês. O que nós fazemos quando nós nos assentamos à mesa e ceiamos com o Senhor e com a igreja? Aquilo ali é um memorial, uma lembrança de uma nova aliança no sangue do Cordeiro. E quando nós nos reunimos para lembrar, para trazer à memória este memorial,
a gente está fazendo o que ali? Nós estamos sendo renovados na presença do Senhor. Estamos ali sendo renovados na aliança do sangue de Cristo. Por isso que todos os meses nós ceamos. Por isso que nós estamos sempre trazendo à memória, a lembrança do derramar do sangue do Cordeiro. Então Deus, meus irmãos, Ele está sempre renovando suas bênçãos sobre a nossa vida. Ele está sempre renovando a sua aliança para conosco. Assim é que funciona. Porque Deus sabe que se Ele não fizer isso, nós nos esqueceremos dEle. Ele sabe disso. Então vira e mexe, Ele está, renovando a nossa fé, renovando a sua aliança conosco. Quais são os objetivos dessa aula de hoje, meus irmãos? Primeiro, saber que Deus exige lealdade exclusiva a Ele. Lembra que no texto aqui que fizemos a leitura, o que Jacó faz? Jacó sai da terra de Labão, mas o povo que com ele está é um povo que? Idólatra. Eles estão cheios de imagens de esculturas ali de deuses pagãos. Então Jacó recolhe tudo, não é? Porque a partir daquele momento ali eles não poderiam nunca, mas agora, principalmente agora, na renovação desse compromisso, dessa aliança, eles não poderiam mais estar com deuses, entre aspas, que não eram deuses, mas com a representação desses deuses através das imagens de esculturas em suas casas. Segundo, desejar ser mais próximo de Deus e experimentar os benefícios dessa relação. Meus irmãos, como é bom servir ao Senhor. Como é bom nos aproximarmos de Deus. Como é bom, meus irmãos, buscarmos todos os dias essa renovação da nossa mente, como Paulo fala em Romanos, renovando a nossa mente na presença do Senhor, como ele ainda vai dizer em outros textos, a nossa mente é uma mente cativa a Cristo. Como é bom então, todos os dias lembrarmos que servimos a um Deus, porque se nós não fizermos esse exercício de lembrança de que servimos ao Senhor, nós serviremos ao nosso próprio coração, serviremos essa sociedade aí fora, alguém vai ser o nosso Senhor, se nós não lembrarmos, trazermos à memória todos os dias quem é o nosso Senhor. Em terceiro lugar, renovar os seus votos com o Senhor, por meio de uma vida mais consagrada a Ele. O que devemos buscar, meus irmãos, todos os dias? Além desta renovação, além desta lembrança que servimos a um Deus Salvador, devemos buscar também proximidade com Deus, devemos buscar intimidade com Deus, pois sem intimidade com o Senhor, sem buscar a sua santidade, sem buscar a sua presença em nós, sem buscar o renovar da unção do Espírito sobre as nossas vidas, meus irmãos, nós não conseguiremos prosseguir na nossa vida de fé, esperança e amor. Introduzindo então a aula, continuando aí a nossa introdução, a lição vai nos apresentar algumas características em relação à renovação dessa aliança com Deus, com Jacó. Em primeiro lugar, tudo na vida precisa de renovação, não é? Diz aqui as irmãs, qual é a irmã que não gosta de vez em quando de mudar o penteado, ou de mudar a cor do cabelo, ou de talvez mudar o tom da maquiagem, mudar o óculos, não é? Quem aqui que não gosta, até os homens hoje em dia estão mais preocupados com isso, com imagem, Tinha uma propaganda no passado que dizia assim, imagem é nada, sede é tudo, lembram de um refrigerante? Eu acho que era Sprite. Dizia, imagem é nada, sede é tudo, porque evidentemente que a propaganda queria dar ênfase ao que você ia tomar, Mas na verdade, imagem é tudo, não é? Dizem que a primeira impressão é que fica, Então a imagem, de fato, ela traz sensorialmente para nós algumas percepções. Mas eu não estou falando de imagem foi só uma ilustração, eu estou falando aqui de renovo. Todos nós, meus irmãos, precisamos buscar renovo no Senhor todos os dias. Porque todos nós, invariavelmente, terminamos os nossos dias cansados, enfatuados com tudo aquilo que ouvimos, que vimos, e às vezes até que falamos, não é? Então precisamos todos os dias, dependendo do seu horário de encontro com Deus, se for pela manhã, se for à tarde ou se for à noite, buscar do Senhor essa força, esse renovo, para que a gente possa prosseguir servindo a Ele com integridade.
Principalmente o nosso relacionamento com Deus, foi o que eu acabei de falar. Por quê, meus irmãos? Porque o pecado nos desgasta e nos afeta todos os dias de uma forma direta e pior, indireta. De uma forma consciente ou pior, de uma forma inconsciente. Até sem notar, meus irmãos, o pecado, tanto os nossos como os pecados deste mundo, nos afligem, nos atormentam, chegam ao nosso coração de uma forma, na maioria das vezes, direta, porque nós percebemos ali um confronto, percebemos ali, naquele momento do pecado, percebemos claramente a destruição que ele intenta, não é? Mas não só isso, às vezes indiretamente aquilo ali também atinge a nossa vida, meus irmãos, de tal forma que a gente sente um cansaço, a gente sente um enfado, a gente sente algo que já parou para pensar naquele dia que você, poxa, tem alguma coisa que não está legal, tem alguma coisa que não está funcionando bem. É exatamente esse atingir indireto que muitas vezes o pecado vem a cometer a nossa vida. Por isso, então, não podemos, meus irmãos, negligenciar o renovar da presença de Deus todos os dias em nossas vidas. Nós não podemos deixar de lado as nossas orações, não podemos deixar de lado nossa leitura diária bíblica, não podemos deixar de lado estar na igreja, né, aos domingos, participar de cultos de oração. Aliás, hoje eu tenho uma novidade para vocês, depois eu vou contar. Participar dos cultos de oração, participar quando há um chamamento na igreja para jejum, para oração, participar, porque tudo isso, meus irmãos, é uma forma de sermos renovados na presença de Deus, de sermos limpos no nosso coração, de sermos santificados pelo Espírito Santo. Sem essas disciplinas espirituais, não obteremos do Senhor um renovo, não obteremos do Senhor uma nova paz, não obteremos do Senhor uma nova mente, não obteremos do Senhor um novo coração, porque tudo isso, meus irmãos, nós estamos na dependência de Deus, nós não somos autorrenováveis, nós não somos, nós não nos autolimpamos, não existe isso, nós somos limpados e santificados pelo Espírito, não somos nós mesmos, não é? É Deus que faz isso, mas Ele faz mediante também, meus irmãos, a nossa busca, em que pese não merecermos absolutamente nada do Senhor, mas quando nós o buscamos, nós recebemos, não é? Não foi isso que Jesus ensinou? Você busca e encontra, você pede e recebe, você bate e a porta se abre, não é assim? Então, se Jesus nos ensinou essa disciplina de sermos renovados na presença de Deus, por que então não fazermos? Por que então negligenciar essa bênção do Senhor? E aqui, por último, Deus nos dá oportunidades de renovo. Quais as oportunidades que Deus nos dá, meus irmãos, de sermos renovados na sua presença? Sua palavra, não é? A sua palavra nos renova, a sua palavra nos transforma, a sua palavra nos molda ao caráter de Deus. A sua palavra, portanto, é para nós uma oportunidade de sermos renovados na presença do Senhor. Não só a sua palavra, mas também as orações. A oração é uma disciplina espiritual que nos aproxima de Deus, é uma disciplina espiritual que mostra a nossa dependência de Deus, né? E a busca pela presença do Senhor em nossas vidas, no sentido de fazer o que conosco? De nos transformar, de atender às nossas petições, mas principalmente, meus irmãos, de renovar a sua presença em nós. É muito bom quando saímos, né, de um período de oração com o Senhor, 10, 15, 20 minutos, 1 hora, o tempo que você tem ali necessário na sua oração todos os dias. Quando nós saímos dessa oração, nós saímos o quê? Melhores, né? Não sei se você já notou isso, provavelmente sim. Mas quando nós separamos um tempo para o Senhor em nossa casa, e ali entramos, fechamos a porta, e ali passamos um tempo com o Senhor, nós saímos renovados.
há de fato um renovo do Senhor no nosso coração, na nossa mente. Aquilo que antes, quando nós entramos naquele quarto de oração, estava trazendo temor, medo ao nosso coração, quando a gente sai do quarto, a gente já sai fortalecido, já sai na certeza de que o Senhor tem o controle de tudo, de que o Senhor vai abençoar, de que o Senhor vai nos guardar, de que o Senhor vai nos guiar, de que o Senhor, Ele não está inerte, Ele não está parado, Ele está vendo o que está acontecendo, e Ele vai, no tempo dEle, na hora dEle, Ele vai proporcionar a nós uma bênção, ou a bênção necessária para aquela questão. Primeiro item, então, do nosso livreto fala a respeito da fé testada e de uma conduta histórica. Um histórico marcante, a bênção de Isaac, a fuga, o encontro com Deus em sonho, a renovação da aliança, o encontro com Raquel, casamento com Lia, casamento com Raquel e 14 anos servindo a Labão. De quem é essa história? A história de Jacó, né? Essa é a história de Jacó. Então temos aqui, no livreto, meus irmãos, nós temos aqui na página 34, depois você faz uma leitura na sua casa, nós temos ali o enredo, toda a descrição da história de Jacó. O que temos ali é de forma resumida, item a item, ponto a ponto, tudo o que aconteceu com Jacó nesses 14 anos que ele esteve ali com Labão, aproximadamente 14, 15, podemos chegar até 16 anos. Vamos lembrar? Jacó rouba a bênção da primogenitura, Esaú se ira contra ele, promete matá-lo. Raquel então, junto com Isaac, proporciona o meio dele fugir para as terras do irmão de Rebeca, não é isso? As terras do irmão que é Labão. Lá então Jacó chega, encontra-se com o amor da sua vida, que é Raquel, trabalha 7 anos, depois de 7 anos ele vai ter Raquel como sua esposa, e o que Labão faz? Lhe entrega Lia, a primogênita. E aí então de manhã, quando acorda, é algo até engraçado, né? Ou seja, ele contraiu núpcias com Lia naquela madrugada, mas só foi ver que era Lia de manhã, né? E aí de manhã ele acorda, olha para o lado e fala: ih, deu ruim, quem é essa pessoa que está do meu lado? Meu Deus, né? E fala: o que estou fazendo aqui? Cadê Raquel? E aí Labão diz para ele: não é assim que se faz na nossa terra, primeiro a gente dá em casamento a primogênita, agora eu vou te dar Raquel, mas para isso você vai trabalhar mais 7 anos. Então uma semana depois ele se casa com Raquel, mas fica 7 anos a mais trabalhando com Labão. Então assim, em resumo, e aí depois desse tempo todo ele faz um acordo com Labão, Deus abençoa ele, e ele então sabia que Labão não ia deixar ele sair, mesmo com o acordo feito. Ele então pega toda a sua família ali, aí já aquele monte de concubina, aquele monte de filho, e aí foge das terras de Labão. Essa é a história até ele chegar a Betel, que é aqui Gênesis capítulo 35, que foi a leitura que nós fizemos. Em resumo, essa foi, portanto, a história de Jacó. Perceberam, portanto, meus irmãos, a fraqueza de Jacó? Jacó era neto de quem? Neto de Abraão, filho do filho da promessa de Abraão, né? Filho de Isaac. Aí você podia imaginar assim: caramba, Jacó vai ser um cara que nunca vai ter problema na vida, né? Porque afinal de contas existia sobre a vida de Jacó e de Esaú uma promessa feita por Deus a Abraão, renovada em Isaac e realiançada nos seus filhos, porque eles seriam ali os representantes de uma futura nação de Deus. Então você pensa: pô, Jacó e Esaú nunca vão ter problema nenhum, né? Mas eis que surge todo aquele enredo problemático, né? De que Rebeca amava a Jacó e Isaac amava a Esaú, aquela divisão familiar que proporcionou todos os problemas na vida não só de Jacó, mas na vida também de Esaú, e séculos e séculos e séculos depois na vida de Israel, do povo de Deus, quando os edomitas, que eram os descendentes de Esaú, ajudaram na conquista da terra de Israel pelos inimigos de Israel. Então você vê que os pecados de Esaú e Jacó, eles reverberaram por
toda a história do povo de Deus. Incrível isso, né? Mas por quê? Porque Deus havia feito uma aliança com Abraão. Lembram? Uma aliança de bênção, mas também uma aliança de maldição. Então, quando olhamos para Jacó, antes de conhecer a sua história, imaginaremos o quê? Que Jacó e Esaú foram grandes homens de Deus, fortes, poderosos, né? E vemos o quê? Um Jacó fraco, um homem fragilizado, até mesmo por tamanha proteção, né? De Rebeca. Mas, meus irmãos, a fraqueza de Jacó é a nossa fraqueza, porque um homem não é capaz de entender, de compreender completamente os propósitos de Deus. Um homem não é capaz disso. Nós não somos capazes. Quantas vezes aconteceu algo em nossa vida que você dobrou seus joelhos e falou: Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo? E lá na frente Deus então mostrou o porquê. Havia um propósito para aquilo estar acontecendo, porque há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus, meus irmãos. Você nasceu para propósitos. Deus tem propósitos na sua vida. E Deus usa os propósitos dele na sua vida para também realizar os propósitos dele na vida de outros. E assim é uma cadeia que Deus executa na sua igreja, no seu povo, em todo o mundo, através dos seus propósitos. E nós não somos capazes de compreender por completo os seus propósitos, como Jacó não foi capaz de compreender os propósitos de Deus. Porque Jacó, sabendo da história do ventre de Rebeca, era para Jacó dizer para sua mãe: não, mãe, eu não vou roubar a bênção do meu irmão. Eu vou dizer ao meu pai que primeiro eu comprei, porque ele me vendeu por um prato de guisado, eu comprei a bênção, um prato de lentilha, né, agora no nosso tempo, eu comprei a bênção da primogenitura, e se ainda assim o meu pai não quiser me abençoar como primogênito, não tem problema, porque desde o teu ventre, mãe, Deus já havia te dito que o maior serviria ao menor. Mas isto era incompreensível para toda aquela família, para Rebeca, para Isaac, para Esaú e para Jacó, mesmo toda a família sabendo que Deus falara com Rebeca quando os irmãos lutavam ali no ventre. Então percebe como nós somos, de fato, meus irmãos, somos incapazes de compreender por completo os propósitos de Deus na nossa vida. Sua fraqueza, portanto, é nossa fraqueza. Seus desígnios são imensuráveis, por isso que não compreendemos, meus irmãos, por isso que hoje acontece algo que vai reverberar no futuro, e só no futuro a gente vai entender porque que anos atrás aconteceu aquilo, como Jacó agora, aqui, né? Mais de 14 anos depois, ou mais de 15 anos depois de toda a sua história, ele vai compreender o que Deus queria, ele vai compreender o que Deus tinha proposto para a sua vida, para a sua história. Por isso, precisamos refletir constantemente sobre a nossa vida diante do Deus. Qual é o nome disso? Renovação. Precisamos, meus irmãos, todos os dias buscar em Deus os seus propósitos para as nossas vidas, compreender o que Deus quer com cada um de nós, buscar esse entendimento, ainda que não venhamos a compreender por completo o que Deus quer, mas devemos buscar nele, meus irmãos. E quando buscamos a Deus, nós somos renovados na sua presença. O segundo ponto do nosso livro de escola bíblica fala sobre uma nova perspectiva. E a apostila nos mostra o quê? Que novos desafios são sempre difíceis, mudanças são complicadas, mas, meus irmãos, mudar é necessário. Você não pode hoje ser quem você era ontem, principalmente na nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela tem 3 direções. A primeira direção é subir, a segunda direção é descer, e a terceira direção é permanecer como você está. Qual é a melhor direção? Subir, né? Progredir. Paulo convida a igreja a fazer o quê? Progredir em quê? Em conhecer ao Senhor.
Paulo, quando fala do alvo da soberana vocação, Paulo fala o quê? Paulo fala a respeito de atingir o alvo. Você já viu competição de flecha, de arco e flecha? Vocês já viram? Alguém já viu nas Olimpíadas, né? Nas Olimpíadas normalmente é que aparece mais, né? Tá ali o cara ali com aquele arco bonitão, que tem tanto lugar ali para botar a flecha que você nem sabe por onde aquela flecha entra, né? Aí vem o flecheiro lá e pum! Provavelmente ele não treina, né? Nunca treina, né? Ele treina sempre. Para ele estar ali, é porque ele está anos e anos e anos o quê? Treinando. Senão ele nunca vai acertar o alvo. Vida espiritual é isso, meus irmãos, é treinamento todo dia. E nós treinamos como? Por isso que Paulo faz ilustrações sobre o soldado. Por isso que Paulo faz ilustração sobre aquele competidor na maratona. Todos os dias nós precisamos fazer o quê? Precisamos treinar. E treinamos com o quê? Treinamos com a arma que Deus entregou em nossas mãos, que é a Bíblia. A Bíblia é fonte de treinamento para nós. Então, quando nós treinamos, nós nos aperfeiçoamos na presença de Deus. E quando nós nos aperfeiçoamos na presença de Deus, recebemos dele o quê? O seu renovo. Então, nós precisamos todos os dias, meus irmãos, na busca deste renovo, nós devemos buscar também mudanças em nosso coração. Não se engane, todos nós, até o último respirar das nossas vidas nesta terra, precisamos mudar algo em nosso coração. Não há coração humano perfeito. Não há. Não há mente humana perfeita. Não há. Todos nós precisamos deste renovo na nossa mente, deste renovo no nosso coração. Jacó então entendeu que precisava mudar a sua vida. Quando ele entendeu isso? Quando ele falou, tá bom, já trabalhei muito para Labão, já fiz Labão ficar milionário, agora está na hora de eu cuidar da minha vida, né? Ele viu ali que ele precisava de uma mudança. E o que ele fez lá, quando ele resolveu sair das terras de Labão? Ele orou ao Senhor, falou, Senhor, vou sair, vou meter o pé daqui, porque senão eu vou ficar mais 7 anos, e ele vai ficar aqui sempre me explorando, agora vai explorar minha família, meus filhos. Como é que vai ser? Eu preciso voltar para a minha terra, preciso voltar para a terra do meu pai Isaac, porque foi lá, é lá que o Senhor tem promessas para o seu povo, então vou voltar para a terra. Ele orou ao Senhor e o Senhor disse, vai, e o Senhor o abençoou, porque não foi Deus que falou para ele, ó, Jacó, está na hora de sair dessa terra. Não, Jacó percebeu que precisava mudar, que precisava ter novos ares, que precisava o quê? Progredir na presença de Deus e levar a sua família a progredir na presença de Deus. Jacó então não via Padã Arã como seu futuro, ou seja, a terra de Labão. Por isso fez um último acordo com Labão e Deus o honrou e o abençoou neste acordo. Deus esteve com Jacó todo o tempo. Mesmo assim, Jacó teve que fugir de Labão e contou com a providência de Deus. Jacó confiou nas promessas do Senhor. Jacó orou, fez o acordo com Labão, Deus o abençoou, ele orou de novo para dizer, agora eu vou, e Deus diz, vai, e ele foi. E aí no meio do caminho, quem ele encontra? Encontra a tribo de Esaú vindo na direção dele, e falou, agora eu saí lá de Labão, sofri quase 15 anos da minha vida com aquele homem, estou aqui com um monte de mulher, um monte de filho, para chegar agora no meio do caminho, quase entrando na terra que o Senhor nos deu por herança, vou encontrar Esaú. Esaú vai me matar, vai matar os meus filhos, vai matar minhas mulheres, né? Então Jacó ora de novo, e Deus faz o quê? Deus diz a ele, ó, pode ficar tranquilo que está resolvido. E Deus toca no coração de Esaú, e Esaú então perdoa a Jacó, né? E há um encontro ali entre, é um dos encontros mais emocionantes da Bíblia, meus irmãos, esse encontro de Esaú e Jacó, um encontro lindo. E Esaú não queria nem receber presente de Jacó, mas Jacó pegou metade dos bens que ele tinha. Não, você vai receber, eu quero que você receba, porque você recebendo, nós estamos renovando a nossa aliança. Você recebendo, você voltou a ser meu irmão, e eu voltei a ser teu irmão. Então recebe esses presentes que eu estou te dando hoje. Lindo, né? Então só Deus faz isso, meus irmãos, porque imagine todos esses anos Esaú com aquilo no coração, né? Meu irmão me enganou,
meu irmão me enganou, meu irmão me enganou, meu irmão me enganou. Aí no dia que vai ter o encontro, Deus toca no coração de Esaú, tira toda a mágoa, né, e conduz Esaú a perdoar o seu irmão. Isso é tremendo, meus irmãos, isso é tremendo. Então, apesar dos erros e limitações de Jacó, Deus foi fiel em suas promessas e honrou a caminhada de seus servos. E temos aí o terceiro e último item do livreto, que são os votos renovados. Jacó lembra do seu voto lá em Gênesis 28, que foi o voto que ele fez lá na primeira vez que ele esteve em Betel, e recebeu ali aquele sonho do Senhor, e recebeu a aliança de Deus. E agora então ele cumpre seu voto em 3 fases. Na primeira, se arrepende e purifica. O que ele faz? Livra-se dos deuses estranhos. Não é isso que o texto nos diz? Então, Deus exige dele lealdade exclusiva. Deus diz a ele: eu sou o teu Deus, sirva a mim, e não a outros deuses. E sua família, então, ela precisa deixar os seus ídolos para trás, porque toda a sua família era o quê? Era idólatra. Em segundo lugar, vemos obediência e fidelidade. Ele então largou os deuses estranhos e edificou ali um altar, renovando a sua aliança com o Senhor, como ele mesmo havia prometido lá na primeira vez que esteve em Betel. Ele, quando sai de Betel para ir para Padã Arã, ele diz ao Senhor: quando eu voltar para esta terra, quando eu voltar a Betel, eu renovarei este altar, eu farei um novo altar para o Senhor. E agora, quando ele está de volta em Betel, ele renova o seu altar, renova aquele altar para o Senhor. Em terceiro lugar, ele teve a disposição de renovar os seus votos. Jacó experimentou durante todos esses anos a bondade e a fidelidade de Deus, e por isso renovou seus votos ao Senhor. Assim como fez na ida, ele também fez na volta. Alguma dúvida? Para fecharmos na conclusão? Nenhuma? Concluindo então, meus irmãos, o que essa história nos apresenta? Em primeiro lugar, precisamos estar bem próximos de Deus para experimentarmos os benefícios dessa relação. Aquilo que eu falei com vocês, há uma promessa de Deus, meus irmãos, sobre a sua igreja. Há uma promessa de Deus sobre a descendência de Abraão, e nós somos a descendência de Abraão pela fé. Nós somos filhos da fé de Abraão. Então nós somos aquela parte que Deus revela a Abraão em Gênesis capítulo 12, que em ti todas as famílias da terra seriam abençoadas, que aqueles que te abençoarem, eu os abençoarei. Então nós somos o povo abençoado, meus irmãos. Somos os descendentes pela fé diretos de Abraão, e nós recebemos até hoje os benefícios dessa graça de Deus sobre aquela família. Por isso que eu digo a vocês que, aliás, eu digo não, Paulo disse a Timóteo, né, que toda a Escritura é para instrução, toda a Escritura é para crescimento, toda a Escritura é para ser lida. Quando eu ouço alguém dizer assim: o Antigo Testamento não é tão importante assim para a gente ler, importantes são os Evangelhos, as cartas do Novo Testamento. Não, meus irmãos, porque sem o Antigo Testamento, sem os pilares, sem as bases, nós não teríamos o Novo. Jesus não é prometido no Novo, Jesus é prometido no Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Jesus é prometido no Antigo Testamento, e ele vai ser cumprida, essa promessa vai ser cumprida no Novo. Mas em nenhum momento Jesus olha para trás. Em nenhum momento Jesus olha para trás, lá principalmente no seu Sermão do Monte, ele olha para trás e ele ali então fala para os judeus: olha, não dê mais importância às leis do Pentateuco, que no caso era a Torá, né? Não dê mais importância à Torá, não dê mais importância às palavras de Moisés, não dê mais importância àquilo que está escrito em Levítico, não dê mais importância à história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Não, em nenhum momento, muito pelo contrário. Jesus está sempre, quando pode, ele está sempre se remetendo ao Antigo Testamento. Jesus fala de Abraão, Jesus fala de Jonas, Jesus fala de profetas, não é? No início da sua caminhada, ele
ele falou de um texto do profeta Isaías, lá no templo. Então Jesus está sempre se remetendo ao Antigo Testamento, assim como os escritos de Paulo também. Paulo está sempre olhando para trás e dizendo: olha, se hoje estamos aqui, é porque lá atrás histórias foram contadas, acontecimentos foram executados pelo Senhor, para que hoje estivéssemos aqui debaixo dessa graça, dessa promessa de Deus sobre o seu povo no Antigo Testamento, que reverbera por todos esses anos, e hoje, meus irmãos, desemboca aqui em nós, na sua igreja. Então a família de Jacó é a nossa família, a história de Jacó é a nossa história, a história do povo, da nação de Deus no Antigo Testamento é a nossa história, meus irmãos. Por isso que Deus diz para Moisés: escreve tudo isso num livro, para as futuras gerações terem conhecimento, não se esquecerem. E o que nós temos hoje diante de nós? Um livro. Para quê? Para a gente nunca esquecer do Senhor. Está aqui. Quer ter um encontro com Deus? Leia a sua palavra. Quer conhecer ao Senhor? Leia a sua palavra. Ore. Faça parte de uma membresia, de uma igreja. Não é? E assim então nós progrediremos na presença do Senhor. E segundo, devemos reconhecer nossa condição e as profundas carências espirituais. Meus irmãos, como nós somos carentes espiritualmente. Muito das nossas doenças, muito das nossas enfermidades no corpo são oriundas do espírito, de uma fraqueza espiritual. Muitas vezes, esse cansaço físico que às vezes sentimos, né, vai muito também da nossa ligação com Deus, às vezes vai muito também da nossa intimidade com o Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? O que Jesus levou sobre ele na cruz? Foram só os nossos pecados? Não levou também as nossas enfermidades? E como nós somos enfermos, né? Vira e mexe, a gente está, não é? Aqui, ó, minha tendinite voltou. Lembra daquela tendinite que eu tive muitos anos atrás? Que eu andei até com tipóia um tempo? Voltou. E voltou daquele jeito, né? Eu estou quase 10 anos mais velho, não é? Então ela voltou muito pior. Vou ter que voltar a fazer o tratamento. Não estou dizendo que isso é espiritual. Mas estou passando para vocês que se eu creio que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, então leva essa tendinite. Amém. Em nome de Jesus. Não é, meus irmãos? Eu não gosto muito de jargões evangélicos, não. Tipo, toma posse da tua bênção, toma posse da cura. Eu não gosto muito disso, não. Mas às vezes falta isso para a gente também. Da gente crer, meus irmãos, que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. E orar e colocar diante dele: Senhor, eu sei que eu vou morrer. Eu vou morrer por alguma enfermidade, eu sei disso, não é? Mas Senhor, se essa enfermidade não for para a morte, leva ela. O Senhor já levou na cruz, não é? Então é assim, e a gente tem que crer. Isso é o quê? Isso é a nossa intimidade espiritual com o Senhor, é a nossa intimidade com Deus. Isso aqui está muitas vezes a vida nos conduz para longe da presença de Deus. Por isso precisamos refletir de forma honesta como nos encontramos diante do Senhor. Você faz essa reflexão todos os dias? Se pergunta: como está a sua vida diante de Deus? Precisamos refletir sobre isso, meus irmãos. Os momentos adversos surgirão, mas o Senhor cuidará de todos nós, pois Ele é bom e fiel. Quando refletimos e renovamos nosso relacionamento com Deus, recebemos dele a segurança necessária para prosseguir em confiança na sua providência. E por último, aplicando isso para a nossa vida, o que você mudaria no seu compromisso com Deus? Leva essa pergunta para a sua casa. O que você mudaria no seu compromisso com Deus? O que você mudaria na sua vida com Deus? No seu relacionamento com Deus? O que precisa ser mudado? O que você mudaria? O que você consegue mudar nesse momento? E lembre-se que em Cristo Deus já cumpriu a sua aliança com a sua igreja. Amém, meus irmãos?
Então vamos, se você tiver dúvida, na próxima escola bíblica da semana que vem, você pergunta ao Anderson. Tá bom? Pergunta ao diácono Anderson. Tá? Vamos orar então para vocês tomarem um café e a gente retornar aqui às 9 em ponto para louvarmos e adorarmos o nosso bom Deus. Senhor, obrigado por esse tempo que passamos aqui aprendendo mais da Tua Palavra, renovando, Senhor, a nossa fé em Ti, renovando a nossa esperança em dias melhores, a nossa esperança de que ainda podemos mudar muitas coisas no nosso coração, mas sempre na dependência, Senhor, do atuar do Teu Espírito, nas bênçãos do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Abençoe meus irmãos, Senhor, que eles possam levar esta pequena semente da Tua Palavra em seus corações para suas casas e ali então refletirem a respeito de suas vidas espirituais. É o que eu te peço, Senhor, nos dê um bom tempo agora no café da manhã e que possamos ter um culto abençoado com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.